Bom, pessoal, eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, ok? Observando as Escrituras, a gente observa que enquanto para os discípulos de Jesus ele era um profeta, né, enviado por Deus para uns, para outros ele era o Cristo, para outros ele era o Filho de Deus. Enquanto os discípulos dele viam ele, né, dessa forma diversificada, os judeus, né, na sua grande maioria, via ele de uma maneira completamente oposta, né? Jesus era extremamente mal visto, a reputação de Jesus e a reputação de Maria para os judeus era péssima. Alguns judeus, né, uma boa parte dos judeus, tinha eles como filho de uma prostituição. Outros tinha ele como filho de adultério, né, de Maria. E outros tinham ele como filhos de fornicação, ou seja, que José e Maria tinham mantido relação sexual antes do casamento. Você pode observar isso em João, no capítulo 8, quando Jesus está discutindo, né, com os religiosos ali da época, discutindo com os judeus, e a discussão fica acalorada, né? E ali no versículo 42 do capítulo 8, e mais incisivamente também, no versículo 48, os judeus acusam ele, né, de serem filhos de prostituição e de serem filhos de fornicação. Dependendo da tradução que você pegar aí, você vai ter uma variação, mas sempre vai cair nesse sentido. Filho de fornicação, filho de prostituição, filho de adultério, sempre vai cair nesse sentido da tradução. Eu não sou um especialista, né? Não tenho conhecimento do hebraico nem do grego, então não tem como eu falar para você qual que é a tradução mais precisa, mais correta. O que eu falo aqui é baseado naquilo que a Bíblia já traz como tradução, aquilo que a Bíblia já traz como a tradução correta, né? A gente acredita, né, que a Bíblia é a tradução correta dos escritos gregos e dos escritos hebraicos. Então, baseado já na tradução que é trazida por aí, né, que circula por aí, é o que eu falo aqui, é o que eu comento aqui. E baseado nessa tradução, Jesus era extremamente mal visto, né, pelos judeus da sua época. Maria também era extremamente mal vista pelos judeus da sua época. E um dos lugares onde a gente pode observar isso é ali em João, no capítulo 8. Durante todo o capítulo, mas mais precisamente ali no versículo 42 e no 48, ok? O que acontece, irmãos? Qual versão é a versão correta, né? Qual que é a versão correta? Quem realmente Jesus foi? Se você for levantar esse questionamento, eu não estou questionando aqui, não estou dizendo que ele não era o Cristo, não estou dizendo que ele não era o Filho de Deus, eu estou simplesmente levantando o questionamento. Se você for levantar esse questionamento dentro do sistema religioso, as pessoas vão falar que você é um maldito, que você é um endemoniado, vai falar uma série de coisas a seu respeito, vai te destruir você emocionalmente. Mas é isso que a Bíblia diz, né? É isso que está escrito ali na Bíblia. É essa visão que os judeus tinham de Jesus, era essa visão que os judeus tinham de Maria. No entanto, você não pode fazer esse tipo de comentário, porque senão você está fora da curva, você é o errado. Ainda que a Escritura esteja falando. É como aquelas questões, né, inúmeras passagens, né, Deus ele se levanta contra os profetas e ele se levanta contra os pastores, Ezequiel, em Zacarias, em Isaías, Deus sempre se levantando ali contra os pastores, mas você nunca vê uma pregação dentro da sua instituição onde Deus está se levantando contra os pastores. Eles sempre colocam aquelas passagens que Deus está se levantando contra o povo, né? Eles sempre tentam diminuir os seus ouvintes para fazer dos seus ouvintes submisso ou subserviente a eles. Eles nunca leem as passagens onde que o profeta, onde que a passagem está se referindo a eles, como maus pastores, como pessoas não adequadas, né, para estarem ali à frente do povo. Eles nunca vão falar isso, né? Sempre vão falar contra o povo, para diminuir, para desqualificar o povo e o povo se tornar subserviente a eles. Então, essa passagem é semelhante, né? Essa passagem, por esse motivo também, para não desqualificar Jesus ou para não levantar nenhuma hipótese sobre Jesus,
né, sobre o Jesus que eles pregam, que eu já disse aqui, ele não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, é um Jesus diferente, eles evitam essas passagens, né? Porque o interesse deles é se manter subserviente a eles. Eles são as pessoas privilegiadas por Deus para dirigir a sua vida. Você não tem autonomia nenhuma sobre ela. Eles criam, né, uma narrativa onde que você só serve a Deus, né, se você for subserviente a eles, né? Você não pode se levantar contra eles, eles são os ungidos, né? Eles são caras perfeitos, escolhidos de Deus para estar ali dirigindo e te orientando no que você deve e que você não deve fazer, né? E eu te pergunto o seguinte, essa é a visão correta? Essa é a vontade de Deus? E que Deus cruel é esse que coloca um ser humano, muitas vezes pior do que você, para dirigir a sua vida? É a crueldade, né? Um Deus cruel, já que ele coloca uma pessoa muitas vezes mais desonesta, mais enganadora do que você para poder dirigir e orientar a sua vida. É como se aquele ali fosse o para-raio de Deus, né? E existe essa pessoa mesmo, essa pessoa privilegiada em alguma parte do mundo, em algum lugar do mundo. Existe essa pessoa privilegiada que recebe a orientação de Deus para orientar a sua vida? Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você. Pense nisso. Deixa um forte abraço para você. Graça e paz. Bom, pessoal, às vezes a gente tentando fazer um vídeo, né, de memória, a gente acaba às vezes se equivocando, né? O versículo correto, o versículo onde que fala, né, que Jesus era filho de fornicação, em algumas traduções traz que ele era filho de prostituição, outra traz que ele era filho de adultério, é o versículo 41 do capítulo 8, ok? Me desculpem aí esse equívoco, né? Observa lá, João, capítulo 8, versículo 41, e também o 48, quando fala que ele era samaritano, né? Que ele havia nascido em Samaria, ou que ele era filho de samaritano, né? Observe essa passagem lá, pega a sua Bíblia, lê lá, e tem aí, né? Você tem essa liberdade, né, de pensar e de observar aquilo que realmente a Bíblia diz, tanto a respeito de Jesus, quanto a respeito dos pastores, quanto a respeito de todas as coisas, né? E todas as coisas deveriam acontecer naquele tempo, no tempo de Jesus. Eu venho batendo nessa tecla aqui que não tem nada para os nossos dias. A Bíblia sempre fala por um período, né, máximo, até o período da destruição de Jerusalém. Ok? Eu deixo aqui um forte abraço para você, me desculpa o equívoco aí, graça e paz.